Muito bem, meus queridos irmãos e amigos, vamos para a nossa meditação diária, para o crescimento, para a nossa maturidade. Deus nos abençoe em mais um momento. Te louvamos e te agradecemos. Amém. Quem observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará, diz a corrigida. A atualizada diz: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Nova atualizada diz: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará colheita. A NVI diz: quem fica observando o vento não plantará, e o que fica olhando para as nuvens não colherá. Linguagem de hoje diz: quem fica esperando que o vento mude e o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Pois é. Comparando as versões, as diferentes nuances desses textos, a corrigida e a atualizada, ambas as versões utilizam uma estrutura simples e direta, sugerindo que aquele que observa o vento, entre aspas, ou olha para as nuvens, entre aspas, permanece como? Inativo. A expressão nunca semeará e nunca cegará sugere um tipo de inércia que impede tanto o começo, que é a semeadura, quanto o fim, que é a colheita. Nem começa, não terá resultado algum. A ausência de um termo adicional como só, somente, presente nas versões modernas, permite que uma interpretação aberta sobre a seriedade da procrastinação e o impacto de esperar pelas condições ideais. Procrastinação, adiar as coisas. E também aquela questão de esperar o momento perfeito e deixar ser dominado pelo medo e não agir. Isso é um perigo. A nova atualizada introduz o termo somente, indicando uma ênfase em pessoas que se limitam a observar as condições sem tomar atitudes. Apenas observa as condições sem tomar a devida atitude. Este detalhe destaca a imprudência de alguém que se restringe à espera. Vigia, acaba enfatizando que a falta de ação resulta em não alcançar, entre aspas, a colheita. Pois é, essa escolha de palavras torna o conselho mais explícito, pois aponta que o problema está na passividade excessiva. Passividade excessiva, viu? A NVI altera semeia para plantará e cega para colherá, o que adapta o texto a uma linguagem contemporânea e de fácil compreensão. A expressão quem fica observando e quem fica olhando indica uma ação contínua de atenção improdutiva às condições externas. O tom moderno aproxima o leitor, tornando o versículo mais direto e aplicável para os contextos atuais, ao sugerir que a procrastinação impede o progresso. Procrastinação. Você sabe o que é procrastinação? Procrastinação impede o progresso. A linguagem de hoje vai além da tradução literal ou dicional
Ao adicionar detalhes substituindo observar ou olhar por esperar que o vento mude, que o tempo fique bom. Esta interpretação destaca a atitude de quem espera pelas, entre aspas, condições perfeitas antes de agir. Ou não vai chegar. Embora explicite a ideia. A nova tradução linguagem de hoje muda o sentido para um contexto moderno, onde plantar e colher depende do tempo bom. A tradução se torna prática e direta, especialmente para leitores que buscam a obrigação de vida do texto. Muito bem. Vamos lá para uma análise mais profunda. Nós podemos ver aqui clareza e ênfase. As traduções, as corrigidas e atualizadas são diretas e simples. A nova atualizada, ela usa o termo somente e ressalta a questão de depender exclusivamente das condições externas. A linguagem de hoje, a NVI, com seu tom mais moderno, traz uma proximidade maior ao leitor. Outra questão é a aplicabilidade prática. A aplicabilidade prática. Todas as versões incentivam a postura proativa. Ser proativo. Outro apontamento é a implicação do termo esperar. Corrigida, atualizada e nova atualizada mantém uma abordagem mais útil, apenas mencionando o observar e o olhar, o que permite a interpretação de uma espera passiva. Você não pode ficar esperando passivamente, tem que ter uma espera ativa. Já a NVI, a linguagem de hoje explicita a ideia de que esperar, entre aspas, pelo melhor momento impede a realização dos objetivos, reforçando a importância de agir mesmo diante das incertezas. Porque se você for agir quando você tiver plena certeza de determinada coisa, eu acho que você não vai agir, não. Vamos para exegese, reflexão e exegese. Observando aqui as cláusulas deste versículo. A primeira é: quem observa o vento? Essa frase aponta para aqueles que, movidos pela cautela excessiva e pelo que mais? Pelo medo. Isso é mais medo do que cautela. É mais medo do que cautela. O medo o impede de agir. Ficam constantemente avaliando as circunstâncias antes de agir. E não faz, e não vai. O vento, que simboliza a incerteza e fatores externos, leva o observador a hesitar em semear, em agir, em fazer. Ele fica ali, paralisado. Ele não age. Não faz nada, a não ser cogitar perspectivas negativas. Pensa em fazer, mas de repente, aí vem o pensamento: e se não der certo? E se? E mais se? E mais se? E mais se? E se lasca? Mas é mesmo. Vamos lá. Essa indecisão é uma metáfora para a paralisia que muitos enfrentam diante de circunstâncias imprevisíveis. E até circunstâncias que, digamos, previsíveis. Segunda cláusula: nunca semeará. Semear implica trabalho e fé no futuro. Olha aí. Você sabe disso? Semear implica trabalho e fé. Trabalho e fé. Ou seja, dois fatores. Você tem que fazer a sua parte com seu trabalho físico ou seja qual for a sua parte, e deixa que Deus faz a dele.
Aquele que espera pelas condições ideais nunca tomará iniciativa. Fica só pensando. Vai e volta e não faz. Oh, meu Deus. O ato de semear representa o começo de um projeto, trabalho ou decisão. Hesitar eternamente significa nunca realizar nada. Menino. Terceira cláusula nos diz: e o que olhar para as nuvens. As nuvens aqui simbolizam o quê? As dificuldades e possíveis obstáculos que se interpõem no caminho da colheita. E olhando num ponto de vista, às vezes, há obstáculos que nós mesmos erguemos, construímos. Muitas das vezes. Ou nós agigantamos o obstáculo, ou muitas vezes nós criamos obstáculos. Isso acontece. Aquele que foca demais nas dificuldades. Qual é o seu foco? Me diga aí. Você foca só no que pode dar errado e nunca no que pode dar certo? Você fica olhando o lado negativo da coisa? Aquele que foca demais nas dificuldades e espera o momento perfeito para agir está destinado à inércia, a não fazer nada, a não agir de forma específica, diretiva e assertiva. Isso acontece, não pode acontecer. A terceira cláusula, ela conclui dizendo: nunca cegará. A ceifa é o resultado do trabalho. Para colher, é preciso ter coragem e perseverança no processo. Sem esperar a perfeição nas condições externas. Perfeição nas condições externas. É aquela questão. Às vezes nós ficamos paralisados pelas questões externas, olhando para o que é externo e não tendo uma atitude firme e de fé para agir diante dessas circunstâncias. Parece que não está perfeito ainda o momento. As questões externas, ou aquilo que a pessoa vê, ainda não está pronto. Nunca faz nada. Esse princípio lembra que a verdadeira colheita é para os que, com fé e determinação, trabalham independentemente das incertezas. É preciso ter fé, determinação, independentemente das incertezas da vida. Vamos para este apontamento de aplicação teológica, muito bem. Fé em meio à incerteza. Isso é fé. Deus nos chama a agir com confiança, mesmo quando não podemos ver o desfecho. Seria viver pela vista, né? A inação por temor ou incerteza revela falta de fé. Viu, Caba? Tu tá sem fé, rapaz. Tu age, tu faz alguma coisa, tu desperta. Assim como o agricultor semeia confiando na providência de Deus, devemos agir confiando que Deus suprirá as condições necessárias para o futuro. Segundo apontamento, obediência ao chamado, independentemente das circunstâncias. A Bíblia nos ensina a cumprir o que Deus coloca em nossas mãos, sem esperar condições ideais. Jesus chamou os seus discípulos a seguir sem promessas de conforto ou segurança. Uma lição de que a bênção vale mais do que a análise detalhada das condições. Uma lição de que a obediência vale mais do que a análise detalhada das condições. A obediência. O terceiro apontamento fala da confiança na provisão de Deus. Este versículo nos convida a depender da provisão divina. Mesmo diante do vento e nuvens que representam desafios, Deus é fiel para garantir
a colheita aos que semeiam como? Aos que semeiam como? Com fé. Com fé. Muito bem. Tenha fé. Vamos caminhar para a conclusão. Vamos para a aplicação prática. Não espere o momento perfeito para agir. Em uma frase, isso é muito no marketing digital, que diz: é melhor feito do que perfeito. É melhor feito do que perfeito. Faça e vai ajustando na caminhada. Não espere por momento perfeito, não espere o momento perfeito para agir. Em vez de esperar por ocasiões ideais, dê o primeiro passo e confie em Deus, que irá prover o necessário ao longo do caminho. É preciso crer no Deus da provisão. É preciso crer no Deus que proverá. É preciso nele confiar. Comece a semear em sua vida, seja no trabalho, na família, na igreja, e Deus abençoará o seu esforço. Viu? Isso é para você. Sim, é para você. Comece a semear em sua vida, seja no trabalho, na família, na igreja, e Deus abençoará seu esforço. Não dependa dos outros para agir. Não dependa das condições externas. Não faça isso. Concentre-se na ação, não nas incertezas. Qual o seu foco? Que seja em agir, em buscar fazer o melhor. As incertezas sempre existirão, enquanto nesse velho corpo, mas elas não devem impedir o trabalho. Em vez de focar no que pode dar errado, busque fazer a sua parte com diligência e deixe o resultado nas mãos de Deus. Viu? Busque fazer a coisa da forma certa. Persevere, mesmo que o futuro pareça incerto. Se formos esperar o momento perfeito, morreremos esperando. Em tempos de dúvidas, lembre-se de que a colheita vem para aqueles que continuam firmes. Firmeza, viu? É preciso ter firmeza. Esse princípio nos incentiva a ter uma visão de longo prazo e a confiar que, na hora certa, Deus trará os resultados. Vamos concluir. Eclesiastes 11, versículo 10, nos desafia a agir com coragem e determinação, sem permitir que as incertezas nos paralisem. Sem permitir que as incertezas e os medos, sim, os medos nos paralisem. Os deixem paralisados. Não. Quem observa o vento e as nuvens perde a oportunidade de semear e ceifar. Portanto, sejamos aqueles que, independentemente das circunstâncias, semeiam com fé e determinação, confiando que Deus trará o crescimento e a colheita no tempo certo. Neste livro mesmo de Eclesiastes, há uma passagem que diz que Deus tem o seu tempo e o seu modo. Deus tem seu tempo e o seu modo de fazer. Apenas haja, faça da melhor forma. Dê o seu melhor e creia, tenha fé, determinação, que Deus proverá ao seu coração, à sua vida. A Deus toda a glória, toda a honra e todo louvor. Mais uma vez, Pai, te agradecemos, sim. Que esta palavra fique internalizada em nós. Que seja externalizada em nossas práticas, no nosso cotidiano, na nossa vida, no amadurecimento, Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Louvamos-te e agradecemos. Amém. Fique na paz e até mais.